Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será soldado do rei, amém? Vamos nos aprofundarmos sobre o soldado do rei. O Senhor um dia me escolheu como guerreiro dele. Eu estava em coma, ouvi uma voz, uma luz sobrenatural, e a voz me dizia: Gilberto, tu és o meu guerreiro. Assim como o apóstolo Paulo, né, indo para Damasco, o Senhor o escolheu como guerreiro, eu também fui escolhido como guerreiro. E hoje eu enfrento batalhas espirituais, sabendo que com Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém? Eu quero um dia dizer, igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Vamos nos aprofundarmos? Seja soldado fiel até o fim. Conforme o apóstolo Paulo, onde ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo perto do final da sua vida e foi registrado na passagem do livro de Timóteo 4. Paulo, perseguidor de cristão, no dia que teve encontro com Cristo, passou a ser perseguido. E no final da sua carreira ele foi entregue a Nero, o imperador Nero. E ali ele sabia que iria ser morto. Aí ele disse essa frase: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé e partiu para a glória. Amém? 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo escreveu a carta para ele, estava preso. Aí mandou essa carta para o seu filho espiritual, dizendo: seja soldado fiel até o fim, pois eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Portanto, Timóteo, seja igual a mim. Portanto, eu digo a você, seja igual ao apóstolo Paulo. Isso foi dito perto, amado, do final da sua vida e foi registrado nesse livro, está registrado na Bíblia. Amada, a epístola de Paulo, conhecido como 2 Timóteo, revela o coração do apóstolo Paulo diante da realidade da sua morte iminente. Foi uma das últimas, e talvez a última, das epístolas desse apóstolo influente. O autor estava preso por causa da fé em Cristo, olha só. Ele foi preso por causa da sua fé em Cristo, por causa da obra que ele fazia, aguardando sua execução pelo crime de pregar o Evangelho de Jesus. Foi preso só por isso. Jesus foi crucificado também por isso. Começou a pregar as boas novas. O apóstolo Paulo não foi diferente, só porque o apóstolo Paulo pregava Jesus Cristo. O Império Romano não aceitava. Os judeus não aceitavam. Ele foi perseguido, foi preso e foi morto. As palavras que Paulo dirigiu a Timóteo, amado, refletem o sentimento de um soldado velho, prestes a morrer no campo de batalha, incentivando outro soldado a continuar firme na sua luta contra o inimigo. O apóstolo Paulo aqui já estava na sua idade avançada, na velhice. Já havia passado por várias batalhas, por várias perseguições. E ali ele incentiva Timóteo e os demais para permanecerem como soldados na fé, na luta. Não deixar de pregar o Evangelho. E ele incentivava isso, para continuar firme na luta contra o inimigo. Pregar o Evangelho, nunca negar Cristo, nunca, jamais. Retroceder-se jamais sobre Cristo. E ele incentivava. A linguagem e a mentalidade de guerra são evidentes ao longo do livro. Mostra as provações que o apóstolo Paulo passou. Além de ter os militares como soldado, regimentar e combate, o livro inteiro apresenta contraste entre os servos fiéis que continuam na luta
e os que abandonam a batalha e viram contra Deus. Paulo observava aqueles que, em meio às lutas, negavam a Cristo com medo, covardes. Mas ele não, ele perseverava pregando o Evangelho. Lá em Atos 16, 31 foi bem claro. Ele foi preso ali. E aí eles ficaram louvando ao Senhor, ao invés de murmurarem. Ficaram louvando, orando. E Paulo e Silas ali presos, uma situação difícil. Iriam ser mortos. Mas eles perseveraram, louvando e orando ao Senhor. Amém? Paulo, amado, elogiou o próprio Timóteo, elogiou a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, e uma lista de outros guerreiros dedicados. Por outro lado, ele cita diversos exemplos negativos, nome de pessoas que abandonaram o caminho do Senhor, como Figelo, Hermógenes, Himeneu, e Fileto, e Demas e Alexandre. Esses foram covardes. Esses aqui abandonaram. Ficaram com medo dos soldados romanos e não pregaram mais o Evangelho. O propósito de Paulo nessa abordagem, amado, vai muito além do mero registro de fatos sobre os conflitos entre dois exércitos. Exército do inimigo e o exército de Deus. O exército de Deus, amado, nós somos comandados por Ele. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Com Ele nós somos mais do que vencedores. O Senhor é Senhor dos exércitos. Com Ele nós somos mais que vencedores. Paulo investiu sua vida nessa guerra e escreveu para fortalecer a determinação de Timóteo em dar continuidade à batalha. Não pare a luta, não pare de lutar. Porque Deus não nos deu, amado, espírito de covardia, não. Mas de poder, de amor e de moderação. Para Deus diz, não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo mandou para Timóteo e os demais. Não te envergonhe, portanto, do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Não devemos envergonhar nem de Deus e nem do apóstolo Paulo, que estava preso. Ao contrário, ele nos encorajou a perseverar. E ele fala, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, olha só. Não tenha medo. Não pare de pregar o Evangelho. E ele continua, corujo-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois Paulo manda a gente exortar, corrigir e perseverar na graça. Buscar conhecimento mesmo, pregar o Evangelho, não retroceder jamais. Na leitura do livro de 2 Timóteo, amado, encontramos esses assuntos tratados por Paulo. O capítulo 1 expressa gratidão pelo serviço de Timóteo, incentiva esse servo a ser corajoso e fiel, diferente dos maus exemplos de outros que abandonaram o caminho de Cristo. Quantos abandonaram o caminho de Cristo, né? Aí o apóstolo chama esse filho espiritual de Paulo a persistir na batalha, aceitando o sofrimento com confiança no Senhor. Não importa a situação que você esteja passando, confia no Senhor. Que você esteja passando, confia no Senhor. Com Ele nós somos mais que vencedores.
Ele usa ilustrações de soldados, atletas e agricultores e cita exemplos vitoriosos de Jesus para encorajar Timóteo na sua batalha. Amado, é notável que no meio das instruções sobre o serviço como soldado, Paulo frisa a atitude de servo que não busca contendas, e sim a salvação daqueles que se opõem a Cristo. Nós temos que pregar salvação. O importante nessa vida terrena é a vida celestial, que é eterna. No final, amado, só haverá dois caminhos, céu e inferno. Então lute para você permanecer no céu. E o capítulo 3 apresenta descrições dos soldados dos dois lados, os que servem a Satanás e os que servem a Deus. Os covardes, os corajosos, os que lutam e os que abandonam a Cristo. A primeira metade do capítulo, amado, descreve a característica de pessoas rebeldes contra Deus. E a segunda metade fala das pessoas que procuram viver com reverência para com Ele. Existem os covardes, os rebeldes, que preferem ser escravos de Satanás do que ser soldado de Cristo. Infelizmente, existem esse grupo de pessoas que preferem ser escravos de Satanás do que soldado de Cristo. Não sabendo ele que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós iremos vencer a batalha. O capítulo 4, amado, lista com uma das mais importantes orientações apostólicas, do qual Paulo relembra Timóteo da sua responsabilidade como pregador do Evangelho. Não esqueça nunca de pregar o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho. Ele fortalece o ponto de comentário sobre sua própria morte iminente como soldado fiel até o fim. Paulo falou, não importa, eu vou ser entregue à morte, o meu corpo físico vai estar em decomposição, vai voltar para o pó, mas a minha alma e o meu espírito voltará para Deus, é isso que eu quero. Os comentários finais sobre as pessoas que ajudaram e outros que o abandonaram enfatizam a importância da confiança em Deus acima de tudo. Paulo encarou sua morte com a confiança de que outros servos, especificamente o próprio Timóteo, dariam continuidade à batalha. Paulo se entregou à morte sabendo do seu legado que ele deixou. E do seu legado, Timóteo iria pegar o bastão, iria pegar o cajado e dar continuidade à sua obra. Referindo-se à sua prisão como algo insignificante, esse apóstolo diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A guerra continua. Cada pessoa decide ficar de um lado ou do outro. Deus e seus servos serão vitoriosos. Olha a palavra de encorajamento para Timóteo. Eles podem te algemar, mas não vai impedir você de pregar o evangelho. Quantas pessoas, nem estão algemadas, mas estão impedidos de pregar o evangelho, com covardia, negando a Cristo. O apóstolo Paulo fala, mesmo que me algeme, que me acorrente, eu jamais deixarei de pregar o evangelho. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Ele estava acorrentado, ele estava algemado, ele foi chicoteado. Ele e Silas. Mas mesmo assim ele não deixaram de pregar naquele cárcere, não deixaram de louvar, não deixaram de orar. E a Bíblia diz que as paredes se abriram. E o carcereiro ali achou que todos haviam fugido, que ele iria ser morto. Ele queria até antecipar a sua morte. E Paulo, não se preocupe. Basta apenas crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós conhecemos a história ali. O carcereiro entregou sua vida ao Senhor, juntamente com a família, e foram salvos. Então, amado, a guerra continua, a nossa guerra é constante, é diário. Persevere como soldado de Cristo, crendo que com Cristo nós somos mais que vencedores. Cada pessoa decide ficar de um lado ou do outro. São duas escolhas, céu ou inferno. Não há outro termo.
Ou você é escravo de Satanás ou é soldado de Cristo. Deus e seus servos serão vitoriosos, lembre-se disso. Com Cristo nós somos mais que vencedores. O que significa combater o bom combate? A expressão combater o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, foi dita por Paulo perto do final da sua vida e foi registrado no livro de 2 Timóteo, está registrado na Bíblia. Ele estava reconhecendo, amado, uma vida bem vivida ao serviço de Deus. Paulo agora esperava ansiosamente a recompensa no céu. Ele não se preocupava mais com essa vida terrena. Ele completou a carreira dele aqui. Ele esperava a salvação, que aguarda todos que amam a Jesus. Ele morreu consciente de que a alma, o espírito dele voltou para Deus. Lá em 2 Timóteo 4, amado, Paulo revela que a sua morte estava próxima. Isso leva a refletir sobre a sua vida e sobre o que o espera depois da morte. Para onde eu irei depois da morte? Céu ou inferno? Paulo tinha certeza do céu. Sua vida com Jesus não foi fácil, ele sabe disso, ele reconheceu isso, tudo valeu a pena, porque agora ele iria desfrutar da alegria eterna. Valeu a pena. Valeu a pena tudo que ele passou, todo o sofrimento, toda a retaliação, toda a perseguição, e até mesmo a sua morte pelo imperador Nero. Valeu a pena porque ele partiu para a glória. E ali ele termina, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo, amado, se considerava um soldado a serviço de Jesus. Antes ele era soldado da guarda romana. Obedecia à guarda romana, mas o dia que ele teve encontro com Cristo, ele viu que estava tudo errado. E ele passou a ser soldado de Cristo. Ele ia onde Jesus mandava e cumpria as missões que recebia. Paulo foi o maior missionário aqui na terra. Agora estava chegando ao fim de seu serviço militar. A partir de agora, eu não serei mais soldado de Cristo, vou deixar passar o bastão para Timóteo. Eu voltarei para o Pai. Seguir Jesus, amado, é entrar em batalha. É você abandonar o pecado, é deixar de ser escravo de Satanás. Você será confrontado, perseguido, conforme o apóstolo Paulo. Que combatemos o pecado em nossas próprias vidas e contra as forças do diabo nesse mundo, conforme Efésios 6,12. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades do mal nas regiões celestiais. Nós somos confrontados diariamente. Nossa missão, amada, é conquistar, fazendo crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Nunca se envergonhar do Evangelho. Quantas pessoas têm vergonha, né? Porque os zombadores estão aí zombando. Mas não combatemos sozinhos, amado. Em Jesus a vitória já está garantida. Paulo reconheceu que sua luta tinha sido boa, apesar de todos os problemas. Foi difícil? Foi. Mas ele lutou pelas coisas certas e não desistiu, perseverou pregando o Evangelho até o último dia. Jesus, amado, ajudou o apóstolo a combater o bom combate. Portanto, faça parte do resgate comando tático de Deus. Esse é o meu ministério. Resgate comando tático de Deus. Eu quero, assim como o apóstolo Paulo, combater o bom combate. E um dia encerrar minha carreira, guardando a fé, com a certeza de que irei para a glória. Fazer parte da nova morada, da nova Jerusalém celestial. Amém? Portanto, faça parte do resgate comando tático de Deus. Prega o Evangelho. Toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Não se envergonhe. Porque se você se envergonhar do Evangelho, Deus irá se envergonhar de você. Pode ter certeza. E o mais importante, não seja escravo de Satanás. Seja soldado de Cristo. Com Cristo nós seremos mais do que vencedores. Amém? Pode meditar na palavra, soldado ferido. Mesmo que você esteja ferido, persevere. O importante é a vida eterna.
eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena passar pelas provações, vai valer apenas as perseguições, as lutas. Com Cristo nós seremos mais que vencedores. Amém? Vamos meditar nesse louvor. Na palavra, eu creio que Deus já falou com você. Agora vamos meditar nesse louvor. Medite esse louvor. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Verdade dá o salvo e a ferida sara. Amém, amado? É isso aí. Não deixe o soldado ferido morrer, incentive. Não deixe o evangelho morrer. Não deixe a palavra de Deus morrer. Persevere, seja corajoso. Amém? Seja um soldado de Cristo. Com Cristo somos mais que vencedores. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te dou graça, te louvo, te exalto. Te agradeço, Pai, por ter me escolhido como guerreiro do Senhor. Me colocado a guerrear nesse mundo tenebroso onde jaz o maligno. Assim como o apóstolo Paulo, eu tenho passado por provações, por tentações, por perseguições e tenho vencido todas as batalhas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Peço que o Senhor continue na minha direção, me guardando e me livrando de todo mal. Peço também que o Senhor doce amado Espírito Santo vai de encontro a essa pessoa, Pai, que ainda não o conhece, que deixe de ser se levado, enganado por Satanás, ser escravo dele, zombando das pessoas que pregam o seu evangelho, que ele venha reconhecer o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário, e que contigo nós seremos mais do que vencedores e possamos fazer parte do seu exército, assim como o apóstolo Paulo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito será feito por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado. Não importa a situação que você está passando, que você está sendo ferido, persevere. O Senhor irá curar suas feridas. O Senhor irá cuidar de você. Seja como o apóstolo Paulo, de perseguidor de cristão, passou a ser um cristão. E depois de cristão, ele passou a ser perseguido. E ele foi perseguido, mas ele perseverou. Foi o maior evangelista aqui na face da terra. Sabendo que com Cristo ele era mais do que vencedor. E no dia da sua morte, ele mandou uma palavra de incentivo, não só para Timóteo, mas para todos nós. Combata o bom combate. Encerre sua carreira guardando a fé. Não importa como será a sua morte. A morte física entrará em composição, voltará para o pó. Mas a sua vida espiritual, alma e espírito, voltará para Deus, para a Nova Jerusalém. Portanto, medite na palavra, nesse louvor, e seja um soldado de Cristo. Faça parte do resgate comando tático de Deus. Compartilhe esse vídeo para chegar àqueles covardes, aqueles medrosos, que eles venham ser incentivados a ter coragem de enfrentar e de pregar o evangelho. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia. E Deus na direção sempre.